Olá, tudo bem? Deus abençoe a vida de todos. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero fazer uma homenagem para os meus pais, para meus irmãos, para minha família em geral. E, lógico, baseado na palavra de Deus. Então, vamos começar? Bom, assim como a origem do universo, né, que Deus criou a Terra e deixou na sua palavra, como está escrito em Gênesis 1, 27, que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Assim também é a formação dos casais, né? As pessoas em algum momento se unem e decidem permanecerem juntas. E é um pouco disso que eu quero falar hoje, sobre como foi isso na minha família. Então, aqui também em Gênesis, né, a palavra do Senhor que diz assim: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Está em Gênesis 9, 7. E aqui, não é bem aqui que a história começa, eu não tenho um histórico da genealogia da minha família, mas uma parte dela começa aqui, né? Então, dois casais, né? A Rosa e o Nicanor, a Rosa e o Nicanor, meus avós, decidiram se unir em matrimônio, e também a Maria José e o Cícero decidiram se unir em matrimônio. E dessa união surgiram meus pais, eles tiveram muitos filhos, cumprindo o que está também aí na Bíblia. Eles tiveram muitos filhos, e entre os filhos deles, os meus tios, estão meus pais. Minha mãe, filha da minha avó Maria José e do meu avô Cícero, e meu pai, filho da minha avó Rosa e filho do meu avô Nicanor. E eles decidiram se unir no ano de 1975. Meu pai era funileiro, ele teve outras profissões, mas foi a partir desse momento, por muitos anos, funileiro. Hoje, graças a Deus, ele está aposentado, mas a profissão a gente não perde, né? Minha mãe era costureira, trabalhava em tecelagens, né? Como costureira. E os dois decidiram se unir em matrimônio. E seguindo o que está também na palavra de Deus, né? Que diz assim, que está em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Foi o que eles fizeram, a união em matrimônio. E dessa união surgiram os filhos. O primeiro é esse que vos fala, né? José Ricardo, eu coloquei o nome José Ricardo, tem uma explicação, né? Eu nasci na época, parto cesárea não era muito comum, mas tinha bastante. Eu nasci com parto cesárea e eu nasci com cordão umbilical enrolado no pescoço. E o que eles me contam, né? Que na época todos os bebês que nasciam com cordão umbilical enrolado no pescoço sobrevivessem, que era algo de bastante risco. O filho, se fosse um menino, deveria ter pelo menos o primeiro nome como José, e no caso de uma menina, Maria. Então meu nome ficou José Ricardo. E aqui também, né, eu coloco a palavra de Deus para mim como filho, para meus irmãos também, para a gente sempre se lembrar todos os dias desse versículo. E vocês que estão assistindo também, claro. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se você quer receber as promessas de Deus, esse é o primeiro mandamento, com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
O primeiro mandamento, na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas os mandamentos com promessa, respeitar e amar os pais, é o primeiro, tá? Isso aparece na lei de Moisés e está aqui em Efésios 6, do 1 ao 3. Depois, aqui em 79, eu nasci em 76, e em 79 veio o segundo filho, meu irmão Eduardo. Hoje ele é biólogo, ele é professor, é casado e tem um filho que se chama Dudu, a honra e glória do Senhor. Né, meu irmão também é um milagre de Deus, assim como eu fui. Passou-se, passou um pouco do tempo, né, dele nascer. Minha mãe ia para o hospital, voltava, e os médicos não queriam fazer a cesárea, e ele passou um pouco do tempo. Isso também é um risco, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, ele nasceu. Nós sempre fomos uma família abençoada por Deus. Nós nunca tivemos fartura, mas nunca nos faltou nada. E eu vou falar mais sobre isso adiante. Então, meu irmão também é uma bênção de Deus. E eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida dos meus pais, dos meus avós. Em 1992, veio mais um filho, o Rafael. Rafael, ele tem esse nome por minha causa, eu que perturbei minha mãe para ela dar esse nome para ele, porque era uma novela que tinha na época, que tinha um ator que o personagem, né? O personagem da novela se chamava Rafael e eu fiquei com aquele nome na cabeça e perturbei minha mãe, ela deve lembrar que eu perturbei bastante ela para ela colocar esse nome nele. Hoje ele também tem uma boa profissão, ele é instrumentador, casado, tem duas filhas, a Ana Karen e a Ana Júlia, e também é um filho amado de Deus. Rafael, ele sempre foi entre nós, nossos irmãos, a pessoa assim mais descontraída, que fazia e faz até hoje, né, amizade muito fácil. É uma pessoa muito fácil de lidar. Eu fazia bastante amizade, mas eu era uma pessoa mais tímida e o Eduardo fazia também. E o Eduardo era meio briguento, né? Mas os nossos amigos gostavam bastante da gente, né? Onde a gente morava. Mas cada um tinha o seu perfil, né? Mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, cada um tem o seu perfil e é assim, né? Mas nós sempre fomos muito unidos como irmãos, né? A gente sempre protegeu um o outro, brigava como todo irmão briga, mas tivemos uma infância muito abençoada por Deus. E aí, para honra e glória do Senhor e para realizar um sonho dos meus pais também, em 1996 veio a minha irmã, veio a Cláudia. Era um sonho deles ter uma menina também, né? Então, minha irmã veio, foi a caçula aí da família, né? Ela foi uma menina, ela é uma mulher hoje, né? Muito querida por todos nós, é uma mulher honrada também, fez o estudo dela, também tem a formação, trabalha na área comercial, tem uma vida abençoada, né? Tem um filho, o Miguel, é casada também, para honra e glória do nosso Senhor. Somos quatro irmãos e todos estão aí com a vida encaminhada graças aos meus pais, que é o que eu vou comentar mais adiante, né? Graças à postura deles, graças à devoção deles, todos nós crescemos num lugar bastante difícil, assim, né? Por várias situações. E hoje somos todos pessoas honradas, trabalhadoras, uma família bastante unida. Aqui, então, uma parte da nossa história, nós não nascemos em Francisco Morato, né? Francisco Morato é uma cidade de São Paulo. Nós nascemos em São Paulo, moramos ali na região da Brasilândia, Vila Terezinha. Mas em 93 nós nos mudamos para essa cidade, para Francisco Morato. E aqui nós crescemos muitos anos, né? Moramos aqui mais de 20 anos. Eu fui o primeiro a casar, né? E vivi 22 anos em Francisco Morato. Meus irmãos ficaram um pouco mais. Um deles mora lá ainda.
E aqui eu coloquei esse versículo da Bíblia que eu queria compartilhar primeiro, antes de comentar como foi, né? Que é a palavra de Deus que diz assim: Mas em todas as coisas, todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Então aqui Jesus é o caminho, né? Jesus ele veio ao mundo para nos libertar do pecado, para nos salvar. E mesmo quando a gente não busca, né? Quando a gente não conhece tanto, a gente recebe muitos livramentos da parte de Deus. E aqui a gente já buscava, a gente sempre cresceu aí na igreja, meus pais sempre frequentam até hoje, né? As missas. A gente cresceu dentro da igreja, aprendeu muito sobre a palavra de Deus. E a gente vê que tudo isso fez diferença, né, nas nossas vidas. O caminho que a gente seguiu foi graças à educação que meus pais nos deram e também eles mostrarem para a gente os caminhos de Deus, né? Então aqui em Francisco Morato a gente tem mais fotos, né? Era uma cidade na época que na rua que a gente morava não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz, as coisas foram se desenvolvendo aos poucos, né? E o crescimento lá foi muito lento, perdão. O crescimento lá foi muito lento, né? Ainda hoje é assim, hoje já está um pouco melhor, né? Mas é uma cidade residencial pelo fato de não ter tantas indústrias. É uma cidade onde as pessoas, a gente chama cidade dormitório, né? É, as prefeituras não investem tanto, né? Infelizmente, é uma pena, porque é uma cidade muito populosa, com muitas pessoas de bom caráter. Eu tenho lembranças maravilhosas dos nossos amigos da época. Tenho contato com vários deles até hoje. São pessoas abençoadas por Deus também, que eu amo muito e sinto saudades de todos. Então aqui nós crescemos sempre dessa forma, né? Uma família bastante unida. Nos domingos a gente gostava de almoçar juntos. E à noite também, meus pais, pelo lugar que a gente morava, tinha pessoas de todos os tipos, pessoas muito legais, mas tinha também pessoas não tão legais, né? Pessoas maldosas, pessoas que faziam coisas erradas, ilícitas. E a gente convivia com todas, tinha amizade com todas, né? Mas meus pais sempre nos orientavam, sempre pegavam muito no pé da gente, né? Olha, cuidado com não vai mexer com droga, não vai se envolver com bebida, eu não aceito, eu não tolero. E a gente teve várias dessas reuniões, né? Muitas delas, como tá na foto, né? Reuniões muito boas, celebração mesmo, comemoração, independente do motivo. Nossa, eu acostumei, no domingo principalmente, a almoçar assim, né? Com os meus pais, durante a semana a gente tentava também, era mais complicado, mas a gente conseguia, mas no domingo era sagrado. O almoço de família sempre foi algo sagrado na nossa família. E assim, eles sempre foram pais muito presentes nas nossas vidas, muito presentes mesmo. Meu pai trabalhava longe, em São Paulo, e pegava trem todos os dias, a estação era longe, né? E depois, uma certa idade, eu comecei a trabalhar com ele também, estudar. Foi meu primeiro emprego, foi onde eu aprendi uma profissão, e essa profissão me ajudou a chegar onde eu estou hoje, né? Eu trabalho numa fábrica de tintas, sou professor também, mas nossos pais que deram o norte pra gente, né? Eles queriam que todos nós fizéssemos uma faculdade, procurasse os estudos, tivesse um emprego digno, e sempre cobraram muito isso da gente, né? E ajudaram também, né? Ajudaram muito a gente nesse aspecto. E se hoje todos nós estamos onde nós estamos, é graças ao empenho, dedicação, cobrança e insistência deles, né? Porque eu, por exemplo, muitas vezes eu nem achei que eu fosse conseguir fazer uma faculdade.
pela condição que a gente tinha, era uma condição simples, mas graças a Deus nunca faltou nada. A nossa infância foi uma infância maravilhosa. Cresci na rua, cresci jogando bola, né? Tem mais fotos aqui. Aqui tem mais algumas fotos da rua onde a gente morava. Aqui no fundo tem a escola. Todos nós estudamos aqui nessa escola, no Wanda Terezinha Nalim. Na época, quando a gente mudou para lá, chamava Jardim Rosa, né? Depois mudou para Wanda. E aqui era uma rua de terra, a gente vivia jogando bola descalço nessa rua. Depois fizeram um campo e aí a gente jogava no campo, mas o campo era de terra também, né? Mas a gente viveu muitas experiências boas aqui. Foi uma infância jogando bola, foi uma infância brincando com os amigos, com os vizinhos. E Jesus, né, sempre esteve conosco. Deus sempre esteve e está conosco, como está aqui, né? Como está na palavra de Deus. Então, em Mateus 19:14, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, aqui, né, Jesus mostra o carinho que ele tinha com as crianças na época que ele estava presente na terra. Ele está presente agora, né, mas na sua passagem de forma carnal na terra, ele deixou muito claro, né, que as crianças, o reino dos céus é das crianças, pela inocência, pela pureza, né, e que a gente nunca venha perder essa pureza nos nossos corações, né, independente da nossa idade, se você é novo, se você tem mais experiência, você é jovem há mais tempo, né, eu gosto dessa frase. Tem os jovens e os jovens há mais tempo. Eu, por exemplo, estou quase com 50 anos, eu sou um jovem há mais tempo e meus pais também são os jovens há mais tempo. Gosto dessa expressão, né? Então, aqui a gente aprende, né, muito com as crianças e a gente aprende, nós na época lá aprendemos muito com os alunos, com os adultos, o lugar que a gente morava. A gente cresceu aí, se desenvolveu. Não era fácil. A gente nunca faltou nada pra gente. Graças a Deus nunca faltou nada, mas esse lugar era um lugar bem difícil, né? Não tinha transporte, a gente tinha que andar bastante até pegar um ônibus. Ficou muito tempo sem ter água na rua, sem ter energia, né? Depois as coisas foram chegando, mas graças a Deus a gente se desenvolveu, somos pessoas de caráter. E esse lugar foi a base do nosso crescimento, assim como de muitos amigos nossos que espero que assistam esse vídeo também. Aqui também, né, algo para os meus pais, algo para você aí, meu pai, minha mãe, né? Tá na palavra de Deus também. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu e acontece até hoje. Então, eis os filhos que são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que se enche deles, e a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, aqui a palavra de Deus fala, né, lá em Salmos 127, do 3 ao 5, a importância que é de ter os filhos, né? Os pais também são abençoados por ter filhos, né? E os filhos são a base forte, né? Existem pessoas que não têm e são escolhas, ou às vezes alguma dificuldade, tem pessoas que não conseguem ter, mas é bíblico que os filhos são bênção, né? E as famílias são abençoadas através dos filhos e as famílias que, infelizmente, por alguma razão não conseguem ter também são abençoadas. Mas o filho, de fato, aí é uma bênção, né? Os filhos são bênção. E aqui era muito legal, né? Porque imagina uma casa com 4 filhos, uma diferença de 3 anos de cada um. Então tinha minha irmã, que era muito pequena, e eu já estava quase praticamente na adolescência, né? Mas até meus 14 anos eu fui muito criança, né? Graças a Deus, brincava. Hoje em dia não é tão assim, né? Mudou um pouco. Mas aqui era assim, né? Aqui eu acho que eu já tinha uns 14 anos. E era molecão, assim, né? Tive uma infância muito abençoada mesmo.
E graças a esses dois aí, seu Cláudio, dona Valdinete, eu amo muito vocês e peço todos os dias a Deus que abençoe a vida de vocês, a vida dos meus irmãos. E vamos lá, senão daqui a pouco eu tô chorando. Momentos aqui em família, né? Então nós viajamos, não tenho tantas fotos, né? Preciso pegar com a senhora aí, mãe, umas fotos para aumentar esse álbum aqui. Então nós viajamos para muitos lugares, para praia, para Aparecida, para diversos lugares nós viajamos, né? Fora os momentos que a gente passou em casa. Tiveram problemas? Sim. Escola, a gente dando trabalho, a senhora sabe aí, né, mãe? Dei muito trabalho na escola. Mas também, depois que eu aprendi o caminho aí, não dei mais trabalho, né? Meu pai sabe também do que eu tô falando aí, não aprendi a matemática de jeito nenhum. Aí meu pai me pegou, colocou para fazer matemática, tabuada, então aquelas folhas de papel de presente desse tamanho, preenchi várias daquelas. Fiquei bom em matemática, até hoje eu gosto de matemática, tanto é que eu fiz faculdade de química, né? Gosto bastante de exatas. Nunca foi muito de gostar de história, essas coisas, né? E hoje o que eu falo aqui é Deus que me direcionou para essa parte, né? De esse dom de trazer da palavra do Senhor. Tô aprendendo, né? Tô aprendendo, bem no início mesmo, mas a minha área é de exatas. E aí a palavra do Senhor que está em Salmos 37:7 diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa dele que prospere em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Né? Então a gente sabe, né? Nós somos tentados a todo momento por potestades, por principados, por pessoas, né? E graças a Deus nós crescemos num lugar que não era tão fácil, né? Mas como a gente era conhecido no lugar, então a gente não corria tanto risco, né? Mas se meus pais não ficassem em cima, né? Orientando, mostrando o caminho da verdade, o caminho correto, era bem possível que a gente tivesse desviado, né? E assim como várias famílias que moram lá até hoje, tem muitos amigos que também não se desviaram, né? Graças a Deus. E é triste, não é assim, porque é um engano, né? Droga, o lado de bandidagem, isso é um engano, né? E é uma fuga da palavra de Deus, né? E é muito triste isso. E eu vi pessoas perderem a vida porque se envolveram nesse meio, amigos até, pessoas inocentes que estavam no meio. Um primo meu, Tiago, infelizmente ele partiu muito novo mesmo. Que ele estava presente em uma situação com pessoas que não era para ele estar, né? Assim, a gente pode ter amizade com as pessoas, mas caminhar com elas a gente se expõe, né? E não estou criticando, mas é perigoso, é perigoso. Né? E infelizmente eu perdi um primo muito inocente, um menino muito abençoado por Deus, assim, muito sincero, muito humilde, que a gente amava muito, né? Tenho certeza que ele está ao lado de Deus. E porque ele estava na onde ele não era para estar. Infelizmente ele estava onde não era para estar. E é isso, né? Mas a gente caminhou, sobrevivemos. Não era uma zona de caos, de perturbação, não era isso, mas se a gente teve a oportunidade de se envolver nos caminhos que Deus não aprova. Acho que essa é a primeira palavra, caminhos que Deus não aprova. É para não criticar ninguém, né? Tem caminhos que Deus não aprova. E, e é assim, né? Eu tenho que falar a verdade, né? Tem caminhos que Deus não aprova. E isso está bem claro aqui, né, em Salmos 37:7, né? E graças a Deus a gente caminhou por onde Deus aprova. Não somos donos da verdade, a gente errou muito. Eu, particularmente, tenho milhões de erros. Tenho tentado todo dia melhorar. E esse trabalho das cartas para Deus que eu tenho feito, né? Eu escrevo textos, eu escrevo
Eu escrevo textos, compartilho com base na palavra de Deus, de coisas que Deus coloca no meu coração. É uma mudança de rumo que só Deus que está fazendo isso na minha vida, né? E espero não parar mais, não sair mais da presença de Deus, porque já cometi muitos erros e não aceito mais cometê-los. Aqui, os momentos do casal, né? Meu pai, minha mãe. Imagino que não deve ser fácil, né? Com 4 filhos, ter momentos de casal, né? Eu tenho algumas fotos aí que foi a gente que tirou, a gente tava lá, né? Então, vocês não tiveram tantos momentos de casal, né? E hoje vocês estão aí vendo esse vídeo, né? Estão aí, só vocês. Aproveitem esses momentos de casal que vocês não tiveram quando a gente estava aí, né? E eu sei quanto vocês gostam quando a gente está aí com vocês, né? A gente também, né? Gosta muito de estar aí, eu particularmente adoro estar aí com vocês. Mas aqui não foram muitos, né? Mas aqui também tem a palavra de Deus, ó, que a palavra de Deus que diz assim, em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, né? Então, aqui tem muita confusão, né, dessa palavra, que a mulher tem que ser submissa ao homem e tal, tem muita má interpretação, né? Mas essa palavra, na verdade, ela faz referência que a mulher é a base, né? A mulher, assim, ela tem que estar em concordância com o marido e o marido também, né? Tem que haver uma concordância entre o casal. Não é uma submissão de, vai porque eu tô mandando, é uma submissão de estarem em acordo e a mulher tá apoiando o marido, né? É isso que eu entendo de quando diz, né? Sujeitai-vos a vossos maridos. Tem que haver um acordo. Um casal tem que ter acordo, né? Tem que viver em concordância. E minha mãe aqui, ela pegava pesado aí com meu pai, né? Os dois aí tiveram, assim, bastantes desafios juntos, né? E eles venceram graças aos dois. Graças à minha mãe pegando no pé do meu pai, orientando, dando um puxão de orelha. Meu pai também, às vezes, bravo com ela. Faz parte, né? O casal que não tem dificuldade que manda no chat aí pra mim, que eu quero descobrir o segredo, quero descobrir a fórmula, né? Mas tenho certeza que amor nunca faltou. E é assim, né? Problema vai ter. Os problemas a gente sempre vai ter na vida. A diferença é como que a gente lidar com eles. E se não tiver problema, não precisa da gente, né? Eu gosto de uma frase também que diz assim, né? Diante da adversidade existe uma oportunidade, né? Então, diante de um problema, quando você resolve aquele problema, você aprende algo novo. Quando não tem problema, a gente aprende muito pouco, né? Mas quando tem um problema e você resolve esse problema, ali você aprende algo novo e algo surpreendente. É o que eu estou vendo na palavra de Deus todos os dias. E aí, pai, não vai fugir não, viu? Tem aqui para ti também, ó. A palavra de Deus que diz assim, em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, eu sei o quanto o Senhor ama a minha mãe, eu sei o quanto a senhora mãe ama o meu pai, e vocês têm seguido, né? Isso aqui, vocês seguem esses mandamentos aqui da lei de Deus, né? E quando tem algum atrito, a gente sempre tem que lembrar dessas passagens, né? A gente pensar no problema e tentar resolver o problema. A gente, como ser humano, né, a gente tem muita tendência de culpar as pessoas e esquecer de tratar o problema, né? Quando a gente trata o problema e não culpa as pessoas, a gente se surpreende, né? Então, eu aprendi muito com vocês e a palavra de Deus mostra que vocês fizeram o que está aqui, né? Fizeram e fazem, né? Estão aí juntos, quase 50 anos aí também, né? Vocês estão juntos aí, firmes e fortes, para a honra e glória de nosso Senhor. E graças a Deus, né? Por isso, agradeço todos os dias a Deus pela vida de vocês. Bora lá? Mais aí, momentos do casal. Coisa linda, né? Amo vocês, viu? Muito mesmo. Tenho certeza que meus irmãos também. Tá? Então, essa homenagem é de nós quatro, tá? Nós quatro aí para vocês.
Aqui na praia, né, pai? Né, mãe? Eu sei quanto vocês gostam de praia, eu também gosto, tenho ido pouco, mas eu adoro praia também, graças a vocês, né? A gente aprendeu isso aí com vocês, quantas viagens, né? Com a parentela também, tios, primos, né? Sobrinhos, a gente foi muita gente já pra praia. Quando a gente cresce, as coisas mudam porque cada um segue o seu caminho e é normal, né? A palavra de Deus diz isso, que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa, e aí as coisas mudam um pouco, mas o amor não muda. Eu quero deixar para vocês e que apesar de a gente não viajar tanto como viajávamos antes, há tão tempo mais junto como estávamos antes, meu amor por vocês e o dos meus irmãos não muda. Nosso amor por vocês é interminável, é infinito e vai continuar por toda a eternidade. Existe aqui na Terra e vai existir lá no céu. Aqui, ó, que coisa linda, né? Os netos, olha aí, ó, os netos aí, né? Então, costumo dizer aí que pai, vô e vó são pais duas vezes, né? Pai dos filhos e pai dos netos. E vô é o pai com açúcar, né? O pai e a mãe com açúcar, porque tudo que o pai e a mãe não deixam fazer, vocês deixam. Vocês deixam. E tá bom, é assim mesmo. Quem tem que cuidar é pai e mãe, né? Vô e vó é pra adoçar mesmo. É pra adoçar os netos. Né? Então tá aí, ó, Ana Karen, né? Que tá uma moça, já tá uma mulher, já, Ana Karen, né? Ana Júlia tá grande, né? Ah, o Dudu aí, o Dudu tá um homem já, fazendo faculdade. O Miguel, Miguelzinho, amo você também, Miguel. Amo todos os meus sobrinhos. Miguel, Ana Karen, Ana Júlia, o Dudu. Amo todos os meus sobrinhos. A Estela, minha filha do coração, né? Sabe quanto eu te amo, filha. E agora o Samuelzinho, né? Samuelzinho. Ganhei uma filha do coração, a Bia, né? Tenho 3 filhos agora, hein, mãe? Eu ganhei uma filha do coração. A Bia é uma filha que Deus me presenteou. Então, estão aí os netos, são bênção de Deus. Eles estão crescendo e a gente tem tentado ensinar como vocês nos ensinaram. Eu tenho certeza que eles serão homens e mulheres honrados, como nós somos e como vocês são, meu pai e minha mãe. E que a gente tenha pulso firme para ajudar os nossos filhos e criá-los como vocês nos criaram, né? Ensinando os caminhos corretos, ensinando a palavra de Deus, ensinando a buscar a Deus. Aqui, olha que bênção. Eles fizeram, hein? Eu vou contar. Vou contar. Eles fizeram essa renovação de votos escondido da gente, tá? Escondido. Foi na época da pandemia, né? As pessoas não estavam saindo. Mas eles fizeram essa renovação de votos escondida da gente. Depois só mandaram a foto. Mas, mãe, eu não tenho raiva disso. Tenho certeza que meus irmãos também não, né? Gostaria de estar presente mesmo, né? Espero que. Eu não espero, eu exijo. Exijo que na renovação de 50 anos todos estejam presentes. Eu exijo. Grava aí. Tá gravado. E a palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios 4, do versículo 15 ao 17. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça afundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz a nós um peso eterno de glória muito excelente. Né? Aqui a palavra de Deus ela diz basicamente, né, que nós vamos ter problemas mesmo, nós vamos passar por momentos difíceis, vamos fazer coisas erradas e a gente tem que aprender com os erros. Né? Vocês sabem, eu sou o que errou bastante, não quero comentar, mas eu tenho aprendido muito com os meus erros. E ver vocês há tantos anos juntos é uma inspiração para mim. É uma inspiração mesmo. É algo que eu quero para mim.
que problema todo mundo vai ter, mas a diferença é como que a gente lidar com eles, né? E a gente cresce com eles. E, para a glória de Deus, aí a gente cresce na presença de Deus, quando a gente resolve os problemas mantendo, né? Se mantendo unidos, tanto quanto casal, quanto com família, irmão, parente, primo, tio, né? Quando a gente resolve os problemas e mantém a união da família, a glória de Deus se faz presente nessa união. Amém? Aqui, ó, momentos aí com as crianças um pouquinho maior, né, mãe? A senhora chama, né, a gente de seus bebês, suas crianças, e seremos sempre, né? Somos um pouquinho mais crescidinhos aí, né? Mas seremos sempre as suas crianças, seremos sempre os seus filhos, né? Então, minha irmã Cláudia aí, que eu amo tanto, minha irmã, o meu irmão Rafael, meu irmão Eduardo, amo vocês, meus irmãos. Tá a Karen ali, ó lá, ó, tá uma mulher já, a Karen. Aqui, ó, reunião de família é assim, né? Então, nós somos muito bons em fazer reunião de família, hein? Muito bons mesmo, né? Festas de aniversário, os almoços. E é assim, né? A gente sempre tá aí dando risada, brincando, né? Comemorando. Deus está presente nisso. A união da família, Deus está presente. Que a gente nunca perca isso. Às vezes fica difícil, porque ou um pode, outro não pode. A gente tá, eu, por exemplo, tô morando longe. A gente tem nossas dificuldades, mas o amor é o mesmo, o amor não muda. E quando a gente consegue, olha que bênção aí, ó. Muitos desses encontros aí, muitos mesmo, nós tivemos, né? E todos eles foram bênção, bênção de Deus mesmo. Tá acabando. E nós vivemos isso, né? Nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos, muitas vezes, às vezes, até sem perceber, por isso que é bom, né? A gente buscar a Deus. Porque aí a palavra mostra os caminhos que a gente tem que seguir para a gente não seguir sem orientação de Deus e quebrar a cara, né? Quando Deus não está na frente, a gente está sujeito a quebrar a cara, né? A gente sempre tem que pedir direção para Deus, olhar a palavra, ler, buscar, e aí ele orienta os caminhos corretos. E aí diz assim, né? Em Mateus 6, do 31 ao 33. E não andeis, pois inquietos, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, não foi fácil, não nos faltou nada. E talvez tenha sido uma preocupação sua, né, meu pai? Com 4 filhos, minha mãe cuidando da gente, trabalhando muito também, né? Serviço de casa, né, mãe? Não é fácil. Quando eu fico em casa, eu sinto um pouco na pele. E os dois trabalhando, né? Os dois trabalharam e trabalham até hoje ainda. Muito mesmo. E... Mas nunca nos faltou nada. Graças a Deus. Nunca nos faltou nada e graças a vocês também. E tá aqui na palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus diz, né? Que a gente não se preocupar com o que a gente vai ter ou não de comer, de beber, de vestir, né? Que Deus cuida. E eu creio que Deus cuidou abrindo portas, né? De trabalho para o senhor, meu pai, né? De sabedoria para a senhora, né, minha mãe, para gastar o dinheiro corretamente, usar o dinheiro, né, corretamente. É Deus, né? Deus que dá sabedoria, que deu a vida inteira para vocês e dá até hoje, né? E porque olha, não foi fácil, imagino, né? Ter família grande não é fácil, não é para qualquer um, não. Então é Deus, Deus e vocês, né? A sabedoria que vocês receberam de Deus e colocaram em prática. E aqui, né, para todos nós, né? Isso é para todos nós, que é a palavra de Deus, né?
quanto mais a gente quer ter proximidade com Deus, mais a gente tem que buscar na palavra, né? Então aqui, esse versículo que está em Jeremias 29:13, eu deixo ele na minha página de WhatsApp, né? Porque eu gosto muito, para lembrar sempre disso, né? Então, a palavra do Senhor que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Então, quando a gente busca a Deus de verdade, quando a gente coloca as nossas necessidades, quando a gente busca uma direção de Deus, Ele atende. Deus atende. Não existe oração sem resposta. Quando Deus não responde, é porque não é para acontecer, né? Toda oração tem resposta. Toda oração que a gente faz tem resposta. Quando Ele não responde, quando a gente acha que Ele não responde, é porque aquilo que a gente pediu ou não está na hora, em algum momento vai chegar, ou não é para gente, né? Então, toda oração tem resposta. Amém? E é isso, né? Aqui está em Coríntios, né? Um fechamento dessa apresentação. Espero que todos tenham gostado. A vocês, meu pai, é uma homenagem. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, hoje e sempre. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Só tenho. É sem palavras, assim. Não posso falar sem palavras, né? Com muitas palavras. Todas essas palavras são para agradecer tudo que vocês fizeram e fazem por todos nós. Eu amo vocês imensamente, meu amor é infinito. E que essa simples homenagem, né, é algo muito simples perante tudo que vocês já fizeram por todos nós e fazem. E é algo que Deus colocou no meu coração e que eu quero deixar aí para vocês e para as pessoas que assistirem, que elas reflitam também sobre a vida delas, sobre os pais, independente se os pais estão vivos ou não, e que a gente aprenda como cristãos, somos cristãos, né? Eu acredito em Jesus Cristo, vocês também, que como cristãos, né, a gente aprenda a amar o próximo como Jesus nos amou. É até mais do que está lá nos 10 mandamentos, né? Que imagina o quanto Jesus nos amou para dar a sua vida por nós, né? Foi muito. Que a gente aprenda a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Independente da sua religião, não estou falando aqui de religião, né? Mas estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. Eu acredito em Jesus Cristo. Jesus nos amou de uma tal forma que ele deu a sua vida por nós. Que a gente seja tomado por esse amor, né? Que o Espírito Santo nos encha todos os dias com esse amor para a gente amar o nosso próximo, mesmo aquele que nos trata mal, mesmo aquele que nos ofende, que a gente tenha um olhar de amor por eles, porque muitas vezes as pessoas que nos tratam mal, que nos ofendem, ela pode estar com algum problema e só descontou na gente, a gente não sabe, né? E ou então os caminhos de Deus tiraram ela da presença, né? Ela deixou os caminhos de Deus e foi tirada da presença e ela está enganada, né? Então, com o nosso amor, com nossa gratidão, com nossas palavras, a gente tira essas pessoas dessa situação, né? O que eu quero deixar de mensagem nesse, nessa homenagem. E para fechar, né? Tá lá em 2 Coríntios 13:14. Que a graça de Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que essa palavra possa tocar a vida de todos que assistirem. Minha intenção, meu Pai, não é me perfazer, ganhar fama com isso, é uma homenagem mesmo para os meus pais. E que se mais pessoas forem tocadas por ela, eu te agradeço, Senhor. Porque a tua palavra diz, meu Deus, espalhai o evangelho pela terra, espalhai a tua palavra pela terra. Quanto mais pessoas forem tocadas pela tua palavra, mais pessoas serão salvas. Então, o que eu desejo, Senhor, é que as pessoas sejam salvas. Busquem a Deus, você que está vendo, assistindo, ouvindo. Busque a Deus, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, que está na palavra que o caminho para o reino dos céus é Jesus. Jesus é o caminho para o reino dos céus. Aceite a Jesus, né? Receba, né? Na verdade, Jesus, Deus que nos aceitou, né? A gente tem que receber Deus, Jesus, como nosso Senhor e Salvador e buscarmos a salvação através dessa aceitação e através da nossa mudança. Através da nossa mudança, Senhor.
que buscamos todos os dias mudarmos de dentro para fora, a mudança é de dentro para fora. Somos nós que temos que mudar com base na tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, é o que eu peço a todos que estiverem assistindo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, que a graça de Deus esteja com vocês. Amém. Até mais.